Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos a iniciar o nosso programa, portanto, conversa descontraída com Amândio Vicente. O nosso programa vai estar no ar a partir deste momento. Um dia com muito calor, aliás, aconselha-se que se beba muita água para não desidratarmos e também estarmos sempre à sombra e evitar apanhar muito sol. As pessoas têm utilizado a sombrinha e muito bem, diga-se de passagem, e os dermatologistas aconselham a utilização de protetor solar, aquele dos 50%. Na verdade, estamos a começar com um espaço singular, com Amândio Vicente, acompanhado aqui na conversa descontraída por João do Rosário e também tecnicamente por Claudino Moreira nas operações técnicas e a operadora para o podcast Ana Paula Soares. Doutor Amândio, hoje acordamos com uma notícia muito triste de um femicídio. Não sei se deu conta disto, de uma senhora que, foi assassinada por um marido. Voltamos à mesma coisa, não é? Nessa questão de, pessoas numa relação que acabam por sempre dar nisto, portanto, um acaba por matar outro. O que é que acha sobre isso? Bom dia João, bom dia. Estou a ver que não estava preparado para essa questão, mas é qualquer coisa, uma coisa que choca as pessoas, não é? Esse é algo novo para mim. Mas bom dia João, bom dia Claudino, bom dia Paula, bom dia sobretudo a todos os ouvintes da Rádio Dia. Bem, essa informação de femicídio, mais um caso, tem sido... Eu não sei como dizer, mas Cabo Verde tem sido marcado pela tragédia passional de pessoas que não se entendem, e em vez de procurar uma solução amigável, porque ninguém é dono de ninguém. Você, antes de conhecer uma senhora ou antes de conhecer um senhor, você vive, a sua vida era normal. Então a capacidade de separação, de procurar uma outra alternativa, não devia passar por violência, acabar com a vida de uma senhora ou acabar com a vida de um senhor, depois depois também suicidar-se. São coisas que têm marcado o nosso país, uma tragédia. Cabo Verde vive uma tragédia em quase todas as áreas. Eu não sei o que é que se passa nesse país, mas o certo é que muita coisa não agradável passa nesse país. Estamos aqui a começar já com o nosso primeiro tema, Amândio Vicente, detenção dos 2 assaltantes do Ourivesaria. Quer dizer sobre este tal assalto? Esse tal assalto é dizer que o crime hoje em Cabo Verde, sobretudo na cidade da Praia, já os criminosos não têm limite. Assaltar uma instituição sobre o platô à luz do dia, já você vê claramente que o limite não está sendo fixado pelos criminosos. Isso por quê? Porque que há essa bandalheira na prática de crime? Porque, na verdade, os criminosos já experimentaram que a segurança nacional é uma grande dificuldade deste governo e estão a fazer o que bem entenderem da população, dos cidadãos. É isso que eu devo dizer. A outra coisa é parabenizar a Polícia Nacional, que já fez esse trabalho da captura desses assaltantes. 2, pelo menos, já foram capturados e recuperados alguns bens fruto do roubo. Esperemos que os outros 2
sejam capturados. Mas o certo é que assaltar à luz do dia uma organização, uma instituição econômica sobre o platô mostra claramente que o limite já foi ultrapassado, o limite da insegurança pública já foi ultrapassado e aqui há que apelar à Presidência da República, a começar pelo Presidente da República, depois apelar o próprio governo que tem responsabilidade na matéria, apelar os deputados tanto da oposição como da situação e ver o que se pode fazer para, na verdade, trazer um pouco de paz e de tranquilidade a esta cidade e a este país. Aliás, para além deste assalto, parece-nos que as informações que temos é que essa ourivesaria já foi assaltada por 4 vezes, não é? E há outros assaltos que acontecem durante o dia, durante a noite e não há tranquilidade, enquanto que os políticos, digamos, que fazem da situação, afirmam constantemente que a criminalidade está a diminuir e a população não sente isso na prática, não é? E o Presidente da República praticamente também tem mãos atadas. O que é que ele pode fazer nessas situações? É só quem se o poder, os deputados da situação entendem que a segurança está garantida, é lembrar o assalto feito ao deputado Manuel Moura, que recentemente foi baleado em Terra Branca, aqui perto, e que na verdade deve ter e que só esse facto é o retrato do descambar da situação em termos de segurança pública. E o Presidente da República pode não ter poderes para tomar medidas diretas, mas indiretamente ele pode chamar o Primeiro-Ministro e tentar convencê-lo junto do Ministério, do seu Ministro, encontrar solução, porque a tal política de criminalidade, de tolerância zero com a criminalidade deste governo ficou apenas no papel. O policiamento de proximidade é só você andar no platô e não encontrar com nenhum agente da polícia, da Polícia Nacional. Isso mostra claramente que o abandono em termos de segurança pública é uma realidade. Sim, na verdade também, e o próprio ministro que falou, aliás, amanhã, não é? A partir de amanhã que a lei das armas vai entrar em vigor e, portanto, com algumas alterações. Não sabemos que alterações na prática serão essas, mas há medidas digamos, de mais de pressão, medidas que podem reprimir mais. Sim, a lei das armas é um passo importante para, na verdade, combater a insegurança pública, mas não é tudo. Nós precisamos de mais ação policial nas ruas, sobretudo policiamento nas zonas críticas. O que falta é esse de você sair na rua e encontrar com agentes de polícia a fazer o seu trabalho de vigiar, de controlar a ordem pública, coisa que em qualquer parte do mundo, se você já esteve em Portugal, em outros países, você anda na rua e de zona em zona você o encontra com agentes da polícia a fazer o seu trabalho de controle da ordem pública, coisa que nós não notamos em Cabo Verde, ou seja, às vezes notamos, mas de tempo em tempo, ocasionalmente. O policiamento de proximidade tem que ser uma ação diária, coisa de todos os dias e não coisa ocasional. Aliás, gostamos de dizer muito que
pronto, imitamos muito Portugal em várias coisas, mas, por exemplo, em coisas boas nós não imitamos. Mudamos já para outro tema, que é o MPD afirma que o país está a crescer. A oposição diz que a população não sente isto na prática. E também nós, com opinião, digamos, não sentimos isso. E o que é que o Dr. Amândio Vicente tem a dizer acerca dessa questão? O MPD sempre diz isso, e nesse caso foi uma afirmação feita, uma declaração feita no Parlamento pelo deputado Celso Ribeiro do MPD, que lembrou que o mundo tem passado por crises, crise da pandemia, crise da guerra da Ucrânia, mas é dizer que o MPD e o governo utilizam sempre a crise, a crise da pandemia e a guerra da Ucrânia para justificar todos os aspectos negativos desta governação. Diz ainda Celso Ribeiro que, na verdade, o crescimento económico tem estado a impulsionar as melhorias e que o PIB tem crescido e que os negacionistas vão dizer que esse crescimento do PIB não tem reflexo na panela dos cabo-verdianos. E eu quero dizer que este deputado não vive no país real que é Cabo Verde. Provavelmente vive no mundo das maravilhas. Com certeza que para certas pessoas Cabo Verde é um país das maravilhas, temos que reconhecer isso. Muita gente faz dinheiro, vive em situação melhor do que até viver nos Estados Unidos, mas isso é para uma pequena minoria. A grande maioria não sente essa maravilha do país que é Cabo Verde. A grande maioria sente dificuldade nesse país. Depois ele traz a questão do aumento do salário mínimo. Ele puxa a brasa para a sua sardinha, trazendo algumas informações que o aumento do salário mínimo de 13 mil para 14 mil escudos. O que significa aumentar o salário mínimo de 13 mil para 14 mil escudos? Para já, o aumento do salário, para se basofiar com a questão do aumento do salário mínimo, o salário mínimo tinha que aumentar 50%, tinha que atingir a vizinhança do número 20. Não chegando a esse valor, o salário mínimo, aumentar o salário mínimo de 13 para 14 mil escudos, é uma vergonha. O que é que significa 14 mil escudos em Cabo Verde? 14 mil escudos não chega para nada. 14 mil escudos é o valor que os deputados da nação, provavelmente um dia de vida de um deputado da nação. Portanto, estar a basofiar, estar a trazer o aumento do salário mínimo de 13 para 14 mil escudos aliás, até há partidos de oposição e a própria população que diz que há muita gente que está a passar mesmo fome, que não leva panela ou lume, digamos, Estão 70 mil pobres em Cabo Verde, 70 mil pobres num país de 500 e tal mil habitantes, é muita gente. É mais... Em pobreza extrema, não é? Sim, é mais de 10% da população a passar por dificuldade. Depois ainda traz a questão do aumento, da atualização do salário da administração pública e dos pensionistas, essa atualização de 1
até 3,5%. Veja, perda do poder de compra, perda acumulada do poder de compra ultrapassa os 20%. E a inflação nem chega para... Ele diz que o salário da administração pública foi aumentado de 1 para 3,5% em certas categorias. Esse aumento é irrelevante e não tem qualquer efeito, porque a inflação, a perda acumulada do poder de compra ultrapassa os 20%. Então, aumentar 1 para 3 numa perda de 20 ou mais por cento não significa nada. E ainda ele diz que Cabo Verde é o país da ambição. Que contradição! Cabo Verde, o país da ambição. Cabo Verde então tornou-se no Eldorado, os Estados Unidos da América ou França. Cabo Verde que é o país da ambição e das oportunidades. Isso é uma contradição. Isto é pintar um país cor-de-rosa quando nós sabemos das dificuldades que nós todos enfrentamos. Exatamente. Eu penso que esse deputado não vive em Cabo Verde. Esse deputado está a viver na Lua, não vive em Cabo Verde, porque dizer que Cabo Verde é o país da ambição, quando você todos os dias, até polícia, até professores, vão para os Estados Unidos e não voltam mais por causa do salário. Veja, a polícia que ganha 60 mil escudos. Um professor também que ganha nessa vizinhança dos números, 60 mil. Vai a Portugal, vai aos Estados Unidos e nunca mais volta, porque, na verdade, esse país não é um país de ambição, não é um país das oportunidades. Então, e nem é um país das maravilhas, não é? Nem um país das maravilhas. E ele diz que é o país da concretização de sonhos. Meu caro, esse deputado não está a viver em Cabo Verde, esse deputado está a sonhar. Está a sonhar, não, é isso que devemos dizer nessa questão. E quando a oposição traz os números, você vê claramente a oposição, no fundo, para além de fazer o seu papel de oposição, mas é mais real a declaração dos deputados da oposição. É isso, e Julião Varela, nesse caso, foi bem, dizendo que o aumento do PIB de 17%, que esse aumento do PIB tem a ver mais com o consumo das famílias, os impostos, que na verdade o PIB também o Estado pode aumentar, fazer com que o PIB aumente, incrementando. Ele mesmo chama a atenção que o orçamento do Estado subiu o direito de importação, o aumento dos impostos sobre os bens importados, bens importados, e que esse teve impacto. A inflação, que hoje... A inflação que antes era de 1%, hoje a inflação é de 8%. Veja o que é que isso significa, a perda que o cidadão cabo-verdiano tem no seu rendimento. Então, na verdade, chamar a atenção desse deputado da situação de que, na verdade, Cabo Verde não é um país de ambição. Não, com esse estado de coisas, Cabo Verde não é um país de ambição, não é um país dos sonhos. Cabo Verde é um país que, no fundo, passa por muitas dificuldades. 70 mil cabo-verdianos são pobres. A dívida pública era de 150% e hoje baixou um pouco, mas ainda estamos longe daquele rácio que é exigido, a regra de ouro das finanças públicas. A taxa de desemprego é de quase 15%. A inflação acumulada ultrapassou os 20%, se você considerar a última atualização salarial, parece-me que aconteceu em 2011, até agora a atualização salarial ficou apenas
no papel, no programa do governo, e nunca foi. Portanto, a inflação acumulada é de mais de 20%. É dizer a esse deputado que Cabo Verde não é o país das maravilhas, que ele tem que descer da lua e colocar os pés na terra, porque na verdade esse é um país com muitos problemas. Pois não estamos no país das maravilhas, mas o nosso povo é bastante resiliente e continua a lutar para melhores dias. Passando rapidamente para outro tema, porque o tempo corre aqui rapidamente e sim, nós não demos conta disso, é sobre os vereadores do MPD da Praia, na Câmara Municipal da Praia, que votam contra o plano de loteamento e empreitadas de obras de desenvolvimento económico e urbano. Que comentários a esse respeito? É com muita tristeza que tomamos conhecimento dessas situações. O presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, tem passado por situações de bloqueio, e ele diz que esse bloqueio tem o aval favorável do próprio primeiro-ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva. Portanto, você vê claramente que o bloqueio que é feito a Francisco Carvalho é para impedi-lo da realização de certas obras, e com o impacto na eleição de 2024. Segundo ele tem um plano de loteamento de localidades como Monte Babosa, Cova Minhoto, Cidadela, Complexo da Argema, Cidadela, Caiada, Nascente, Vila Alto, São Francisco. Então são localidades que a serem loteadas, a serem programadas, a haver um plano urbanístico, no fundo daria possibilidade da autarquia organizar o crescimento da cidade que, como sabemos, é um crescimento desordenado, bairros clandestinos que vão aparecendo porque o próprio poder municipal não tem tido capacidade de antecipar a demanda do crescimento populacional da cidade. Crescimento populacional da cidade da Praia que ocorre de duas vias. Nascimentos, pessoas que vão nascendo e que vão tornando-se adultas e que precisam de formatar a sua família e um novo lar. E a praia, como sendo também um polo económico, atrai muita gente. Então a imigração, eu vim do Tarrafal de Santiago. Eu não sei a sua origem, mas provavelmente você deve ter vindo de São Vicente. Então, isso é o significado de que a cidade da Praia é um polo que recebe muita gente e que cresce. Então, para esse crescimento, o poder municipal tem que programar o crescimento, arranjar novos bairros, programar o nascimento de novos bairros, não deixar, por exemplo, como Alto da Glória, Majana e essas localidades que nasceram fruto das construções clandestinas. Portanto, que aliás até trazem situações desagradáveis de violência, criminalidade e de saneamento, sim, vários problemas. Sim. Então é com muita pena que vemos que às vezes você elege pessoas para ir defender o interesse público, o bem comum, mas no fundo essas pessoas vão para defender o interesse do grupo ou os seus interesses individuais e interesses pessoais. E digamos que a própria praia, cidade da Praia, capital do país, que acolhe e bem as pessoas, mas que não é bem cuidada pelos próprios
responsáveis, portanto, que devem cuidar dela e Sim, muito bem. sim, é isso. Votar contra a organização da cidade, você não está a cumprir com a sua responsabilidade, com o voto que você recebeu do cidadão para chegar na Câmara Municipal da Praia e defender o interesse dos munícipes e dos cidadãos da praia. Portanto, fica essa reserva, fica essa lamentação para com essas pessoas que estão a ser um bloqueio para o desenvolvimento da praia. Eu sei que, na verdade, essas pessoas podem ter as suas justificações. Sabemos que tem havido muita divergência entre os vereadores do próprio PICV. Há vereadores que saíram da equipe, mas era preciso... O que dificulta praticamente este mandato que já está praticamente no fim. E Sim. que, tal qual em São Vicente também, que praticamente nada andou devido a situações de divergências políticas entre os próprios partidos. Só para complementar isso, João, esse problema ficaria resolvido com a parlamentarização do poder municipal. E sabemos, já vimos aqui nos programas anteriores, que o PICV deu entrada a essa lei no Parlamento para alterar a lei o Estatuto Municipal, o Código Eleitoral, no sentido de haver apenas uma lista. Você vai votar, não tem que receber 2 cartões de voto para você votar. A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. Se o cidadão, havendo essa alteração, o cidadão vota, só um voto para o cidadão votar na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, esses problemas vão desaparecer. Está bem, e caminhamos já para a nossa reta final. Faltam 2 temas, vamos lá ver se conseguimos rapidamente falar sobre isso. O Primeiro-Ministro que reitera que relatórios da inspeção à gestão dos fundos do ambiente e do turismo divulgados na imprensa não são assumidos pela Inspeção-Geral das Finanças. Parece verdade essa questão? Não, esse Primeiro-Ministro perdeu as estrebeiras. Esse Primeiro-Ministro perdeu o norte das coisas. Quer encontrar uma tábua de salvação para até certo ponto proteger os seus, mas não é por esse caminho que ele vai salvar, vai proteger as pessoas que lhe são próximas. Os relatórios são os relatórios que foram divulgados pela imprensa são relatórios autênticos, feitos pelos técnicos da inspeção, com chancela do inspetor-geral das finanças. Portanto, vir a dizer que os relatórios que foram divulgados foram relatórios forjados, inventados, não é por esse caminho. Ele perdeu o norte das coisas, quer encontrar justificações, quer proteger os que lhe são próximos. Veja, sair 100 mil contos do fundo do turismo, não chegar dirigido, 100 mil contos, dirigido à Câmara Municipal de Boa Vista, e esses 100 mil contos desaparecem, não se sabe para onde foram. Portanto, e muito dinheiro. Esperemos que dessa vez haja consequência, como vemos, por exemplo, em Portugal, José Sócrates, ex-primeiro-ministro, atrás das grades. Em Angola, muitos generais atrás das grades por causa do dinheiro público. Esperemos que desta vez,
pela primeira vez, em nome do Estado de Direito, em nome da democracia cabo-verdiana, alguém seja responsabilizado e fique atrás das grades no sentido de trazer mais equilíbrio social, as desigualdades sociais em Cabo Verde, a pobreza que este povo vive, tem como causa a corrupção, e esperemos que esse primeiro-ministro dê mãos à palmatória nesse quesito de dizer que os relatórios que foram divulgados pela imprensa são relatórios falsos, ou são relatórios forjados, ou não são aqueles que... Porque os relatórios que foram divulgados têm a chancela da Inspeção Geral das Finanças, e não é por esse caminho que alguém vai desculpar-se ou vai procurar desresponsabilizar as pessoas que estão envolvidas, que estão visadas com esse escandaloso grau de corrupção na gestão do fundo, sobretudo fundo do turismo. Fundo do ambiente, há alguma coisa também que não está bem esclarecida, mas a gestão do fundo do turismo é uma gestão mais escandalosa, é uma gestão mais marcada pela corrupção e pela cleptocracia. Aliás, até porque em termos práticos, muitas pessoas e a opinião pública dentro da esfera pública, digamos, pessoas com opiniões, que já falam com opinião, que já falam, pedem a cabeça do próprio vice-primeiro-ministro, que não tomou medidas ao tomar conhecimento das irregularidades, ou seja, é culpabilizado por guardar na gaveta, por compactuar certo, com situações irregulares. Claro, e se fosse num outro país, até essa questão de vir a dizer que os relatórios divulgados são relatórios forjados não teria feito, ninguém faria isso. E também guardar na gaveta um vice-primeiro-ministro, guardar na gaveta relatórios relatórios marcados pela corrupção, claramente alguém está a ser cúmplice, está a ser conivente com a corrupção. Essa pessoa devia, se fosse no mínimo em Portugal, essas pessoas, alguém já estava atrás das grades. Não sei se uma ou duas pessoas já estavam atrás das grades. Segundo, a demissão, muita gente ou era demitida ou colocaria... Aqui parece que o crime compensa, não é? Aqui, na verdade, ninguém não é colocado na justiça, ninguém é detido, ninguém é culpabilizado, e a culpa sempre acaba por morrer solteira, digamos, se me permitem a expressão. Sim, é isso, é o tempo, aqui tudo, o remédio é tempo. Ele vinha guardando esse relatório na gaveta durante um ano e tal, era sobretudo para o esquecimento. Para esquecer, e tudo acabou-se, e tudo acaba em banho-maria. Mas pronto, a dimensão do rombo, da má gestão, da ilegalidade na gestão desses fundos é de tal sorte. Veja, o que está em causa são 3 milhões de contos só com o fundo do turismo. E o fundo do ambiente quase 2 milhões de contos. Então, no total, 5 milhões de contos. O orçamento do Estado cabo-verdiano é de 78 milhões de contos, só para você ver, aproximando a barreira dos 10% do orçamento do Estado de Cabo Verde. Portanto, tem muito dinheiro, e esperemos que dessa vez a culpa não mora solteira, e que o Poder Judicial, apesar de ser o prolongamento dos partidos, do partido político que governa este país, que o Poder Judicial faça o seu trabalho de, na verdade, chamar a responsabilidade das pessoas e, se possível, começar
a colocar as pessoas atrás das grades para servir do exemplo que o dinheiro público e do cidadão e merece respeito. Pois é, e já passamos para a reta mesmo, para o último tema, não é? Digamos assim, que são dos cabo-verdianos que investem 7 milhões de euros num hotel com 112 quartos na Ilha da Boa Vista. Isto é bastante interessante para Cabo Verde, não é? Sim, é uma boa notícia porque, pronto, aqui em Cabo Verde, qual é o trabalho, o rendimento, o trabalho direto que os cabo-verdianos fazem? O trabalho de cozinha no turismo, ou o trabalho de cozinha ou o trabalho de limpeza. Não há investidores cabo-verdianos na área do turismo. Você vê no Sal quem são os investidores na área do turismo. São os estrangeiros, os italianos, sobretudo na Boa Vista. Quem investe no turismo são os italianos e alguns portugueses ou os espanhóis, e tendo nacionais a explorar a área, ir para investimento na área do turismo, é uma boa notícia, porque não haverá exportação do lucro. O lucro, a haver lucro, o lucro permanece em Cabo Verde. Circulava cá dentro. Circulava cá dentro. Você vê pessoas ganhando dinheiro no turismo, depois exportando esse dinheiro para fora de Cabo Verde. Ou seja, Cabo Verde quase não ganha nada com esse tipo de turismo. Mas o certo é que esperemos também que o turismo, investir em hotéis, prestação de serviço, são áreas de alta concorrência. Esperemos que esse investimento tenha como fator crítico a questão da qualidade do serviço, porque se você for investir na Boa Vista, onde estão italianos e pessoas da Europa com outro padrão de qualidade do serviço, e você não considerar isso, começar a prestar um mau serviço, o seu investimento não é só de pouca dura. Então, a questão da qualidade do serviço é uma questão que deve ser priorizada nesse investimento, e esperemos que os investidores cabo-verdianos que vão investir tanto dinheiro tenham esse quesito em Terá conta. Que ser um serviço de excelência, portanto, num meio muito competitivo. Muito competitivo. Veja, você tem italianos, pessoas habituadas ao padrão europeu, que não vão suportar, que não vão estar complacentes com a má qualidade do serviço. Pura e simplesmente, se você começar a prestar um serviço de má qualidade, o seu investimento não vai ter retorno. Pois é, mesmo para concluir, dizer que estivemos aqui com o programa na conversa descontraída com o Dr. Amândio Vicente. Foi com muito agrado que tivemos aqui mais uma vez essa conversa. Portanto, falámos sobre vários temas importantes para o país. Que acrescentar para concluirmos? Bom, acrescentar era só lamentar essa triste notícia que você me deu do tal femicídio que aconteceu esta noite, e apelar a todo cidadão, a todo casal em Cabo Verde, que quando as coisas não vão bem entre o casal, é sentar-se, chegar a um entendimento. Nunca um relacionamento tóxico, um relacionamento com muita dificuldade. O casal sentar, chegar ao entendimento, continuar ou separar, mas sem a questão da violência, de matar o companheiro ou matar a companheira, coisa que lamentamos. E veja que ultimamente essas situações têm ocorrido de forma sistemática. Então quase que dizemos que
Cabo Verde está marcado pela tragédia, porque é sempre coisas menos boas que têm acontecido nesse país. Eu tenho que agradecer a João, agradecer ao Claudino e a Paula e, sobretudo, agradecer a todos os ouvintes desta Rádio Dia. E sim, estimados ouvintes, estiveram convosco neste programa, nesta conversa com o Dr. Amândio Vicente, o Claudino na técnica. A conduzir o programa esteve o João Augusto do Rosário e também assistidos por Ana Paula Soares, portanto, a operar a câmara para o podcast. Muito bom dia a todos, até amanhã e até a próxima sexta-feira, e vamos estar com uma música, portanto, o Claudino está-nos a dizer que não vai haver música, mas pronto, fechamos e com votos de um bom dia a todos.